Hoje, nós vivemos, sobretudo nessa última eleição, uma guerra muito grande de narrativas. Cada um defende o seu lado, cada um tem seus motivos para defender o seu lado, cada um tem seus motivos para decidir votar em A ou em B. Mas a verdade é que as discussões elas são travadas muito mais em pautas que concretamente acabam não mudando tanto assim a nossa vida do que em pautas que de fato interessam o dia a dia da nossa vida e o dia a dia da nossa realidade. A gente vota em determinados deputados ou senadores ou, enfim, governantes de uma maneira geral por defesas e por ataques a pautas que eles mesmo não têm nem competência para modificar, mas que eles defendem de uma maneira abstrata e a gente acaba caindo nesse discurso e acaba, de alguma maneira, se deixando levar. E aí aquilo que no concreto muda a nossa vida acaba ficando camuflado. E eu estou falando isso porque ontem o Arthur Lira, o atual presidente da Câmara dos Deputados, que foi reeleito no seu estado com ampla votação, deu uma entrevista dizendo que o Congresso continuará reformista e continuará liberal, independente do presidente que seja eleito. A gente costuma se degladiar muito pelo presidente, a gente discute muito a eleição para presidente, a gente debate muito a eleição para presidente, mas a gente debate muito pouco a eleição para o Congresso Nacional. Geralmente acaba votando no amigo, da prima, do tio, da vizinha, aquele que vai arranjar um cargo, aquele que de alguma maneira é seu conhecido, aquele que por algum motivo você escolheu ali na última semana da eleição e votou. Só que a questão é que essa pessoa, que você muitas vezes não sabe quem é, vai passar 4 anos votando aquelas leis que podem de fato modificar a sua vida no concreto. E que o presidente da República não tem o que fazer porque ele executa. E o legislativo legisla. E aí eu te pergunto, quem você acha que muda mais a sua vida? Quem cria a lei ou quem executa a lei? O problema é que com essa declaração veio a declaração de que eles pretendem votar ainda esse ano a PEC 32. A PEC 32, que para quem não sabe, pretende basicamente o desmonte do Instituto do Concurso Público. E eu já fiz alguns vídeos falando sobre essa PEC aqui. Para completar, a bancada que antes era formada por uma frente ampla em defesa do serviço público teve muitas baixas nessa última eleição. Alguns dos deputados que defendiam os servidores públicos, que defendiam o serviço público, acabaram não sendo reeleitos. E a gente vai ter uma facilidade ainda maior para que pautas como a PEC 32 possam passar. Segundo o Arthur Lira, ele disse que pretende pautar a PEC 32 ainda esse ano. Para quem não conhece a PEC 32, mais uma vez, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre ela, vou deixar linkado aqui, ou aqui, não sei, eu acho que é aqui. Depois de assistir esse vídeo, você pode dar uma olhada nos vídeos que eu falei sobre a PEC 32 também. Bom, a questão é que, mais uma vez, nós precisamos estar vigilantes. Eles estão aguardando um momento propício para passar essa PEC 32. Ele poderia ter levado a votação na última legislatura. Ele não quis levar a votação porque ele sabia que ele ia perder. Mas é assim que é o modus operandi dos nossos políticos. O que eles fazem? Eles sabem que as pautas não são populares. Eles sabem que isso pode prejudicá-los na eleição. Então, eles meio que congelam aquela pauta ali. Eles deixam aquela pauta meio de lado até a eleição passar, até a gente esquecer, e aí a gente dá o voto nesses políticos e depois, antes mesmo de terminar o ano, eles já estão de novo pautando aqueles projetos que são, no fundo, impopulares e que eles sabem que se eles votassem antes da eleição, eles não teriam o apoio da população na urna. O problema é que a gente tem a memória muito curta. E para quem está achando, vendo esse discurso aqui no canal de concurso público, que a minha opinião é dane-se a economia, dane-se tudo, o importante é ter concurso, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que dane-se a economia, dane-se qualquer coisa, o importante é ter concurso. Eu acredito que muitas vezes os concursos públicos são colocados como bode expiatório e que normalmente as carreiras que pagam preço e que normalmente no final das contas quem vai pagar o preço da reforma administrativa, assim como quem pagou o preço da reforma previdenciária, não é quem de fato estava quebrando as contas públicas, não era quem de fato estava onerando os cofres públicos, como foi também no caso da reforma administrativa, onde o corte foi gigantescamente grande na classe trabalhadora e muito pequeno naquelas aposentadorias e pensões de militares, naquelas aposentadorias e pensões de políticos, naquelas aposentadorias e pensões que muito mais oneram a previdência do que pagar uma pensão ou do que pagar
um salário mínimo para uma pessoa miserável que precisa e depende disso para viver. É exatamente isso que acontece com os serviços públicos também, que no final são cada vez mais atacados e cada vez mais utilizados de bode expiatório, fazendo crer que a gente gasta muito com um serviço público ineficiente, quando a gente sabe que existem distorções sim, mas que na prática a gente tem muito menos serviço público do que a gente precisaria, no mínimo. É claro, óbvio que existem distorções, eu sou totalmente contra essas distorções, mas não é nisso que a gente sabe que eles vão mexer. Eles vão mexer em quem não é organizado, eles vão mexer em quem não tem poder de barganha, em quem não tem lobby e em quem não pode se defender da arma da caneta. Então é isso basicamente, a gente vai se manter vigilante aqui, o que você pode fazer é mandar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para ajudar a, mais uma vez, fazer o que a gente pode para tentar barrar a PEC 32. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.